Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, irmãos e irmãs, nesta manhã. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 da Carta aos Gálatas. O título da lição é Liberdade Cristã. O que é a liberdade em Gálatas? O autor da revista da nossa Escola Bíblica Dominical, ele divide o tema abordando o capítulo 5 e 6, e nós só vamos abordar o capítulo 5 hoje, estabelecendo as seguintes divisões. A liberdade cristã, ela requer uma vida de obediência à verdade, Gálatas 5:7. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? A verdade, portanto, é a meta. Liberdade cristã implica produzir uma vida frutífera. A liberdade precisa produzir bons frutos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Pois bem, a liberdade, então, é uma produção do Espírito, seu fruto, em nossas vidas. A liberdade cristã implica andar com pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. A liberdade é desfrutada no companheirismo. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. O escritor da revista ainda estabelece uma outra divisão. A liberdade implica vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Gálatas 6:8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E por último, liberdade cristã implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E conclui fazendo as aplicações seguintes. Liberdade é um bem precioso e inegociável. Liberdade que Paulo quis dizer sobre a imposição posta pela lei. Como viver essa liberdade cristã? Aprenda a dizer não para as coisas que contrariam sua liberdade em Cristo Jesus. Segundo, aprenda a desenvolver atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez. Terceiro, não negocie jamais a sua liberdade em Cristo Jesus por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. Quarto, permita que o Espírito produza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Nesta lição de hoje, gostaria então que todos tivessem o melhor proveito possível. E por isto, neste estudo complementar à lição da Escola Bíblica Dominical que fazemos, eu gostaria de dividir em duas partes, para que pudéssemos dar tempo ao capítulo 5 e ao capítulo 6. Portanto, esta é a primeira parte, e mais para o meio da semana eu postarei a segunda parte, que é sobre o capítulo 6. A liberdade cristã, portanto, segundo Gálatas. O apóstolo Paulo declara que para a liberdade Cristo vos libertou. Então, em Gálatas capítulo 5, versículo 6,
o apóstolo Paulo diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo faz um confronto entre a carne e o espírito, e ele faz um confronto entre o que é a liberdade em Cristo e o que é que as pessoas entendem como liberdade e por que o espírito é que, na verdade, garante a liberdade para o cristão. O ensino sobre a verdadeira natureza da liberdade cristã, de fato, ocupou o pensamento do apóstolo Paulo por toda a sua vida. Ele está em contínuo confronto com as doutrinas que deturpavam a liberdade do crente em Cristo. E na região da Galácia, as igrejas foram as mais perturbadas por este movimento que queria trazer os cristãos para dentro do cativeiro da lei. Nós já vimos isso na lição do capítulo 4. Gálatas está situada na sua primeira viagem missionária, onde o problema se manifestou. Aqui foi onde os que militavam no movimento judaizante fizeram aquela tentativa de trazer os gálatas para dentro da doutrina judaica. Eles precisavam circuncidar-se, que era o primeiro ato para que o indivíduo se tornasse então um seguidor do judaísmo. E depois eles precisavam também de guardar aspectos da lei e do calendário do judaísmo para se integrarem na convivência da religiosidade judaica. Ora, o problema se repete em Corinto. Já em Corinto, que são parte da segunda e terceira viagens missionárias, foi a imoralidade que, na verdade, mutilava a liberdade. Então nós temos dois aspectos de doutrinas que conduzem de forma errada o crente no uso da sua liberdade. O argumento moral dos coríntios era de que, se sou livre da lei, todas as coisas me são lícitas. Então Paulo vai dizer a eles em 1 Coríntios, capítulos 10, 23, também 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 e 13, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Agora em Gálatas capítulo 5, Paulo ensina que a liberdade, ela segue uma lei, ou melhor, a liberdade é uma experiência da vida do Espírito da graça de Deus em nós. Portanto, a liberdade não é um ato meramente do espírito aventureiro do ser humano. Diz o apóstolo Paulo que nós fomos libertados para sermos e continuarmos livres na presença do nosso Deus. Liberdade tem um significado. Liberdade de quê? E liberdade para quê? E qual é o motor desta liberdade? Jesus Cristo, no capítulo 8 de João, versículo 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é ser verdadeiramente livre? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Diz o apóstolo Paulo, neste capítulo 5, versículo 1, que dá então o tom, dá então a nota para o desenvolvimento
do raciocínio de Paulo neste capítulo 5 de Gálatas. Pois bem, para o apóstolo Paulo, há um aspecto em que a liberdade ela é destrutiva. A liberdade é uma obra do Espírito Santo em nossa vida que ela toma por base a obra de Cristo, aplica esta obra de Cristo na vida do indivíduo e ele passa a desfrutar de liberdade. Mas esta liberdade, pelo que Jesus Cristo disse, verdadeiramente sereis livres, há um aspecto desta liberdade que então não é verdadeiro. Da liberdade como um conceito que as pessoas normalmente interpretam na sua vida, no decorrer dos dias e no decorrer das suas ações, naquilo que elas pretendem fazer ao longo do dia, dos meses, dos anos, e planejam e entendem que isso é a sua liberdade. Então, há aspectos aqui em que a liberdade, na verdade, está reconduzindo o indivíduo para a escravidão, voltando atrás nos princípios da verdadeira liberdade para submeter o indivíduo a um jugo ou a uma doutrina que é dolosa e é destruidora. No capítulo 5, os versículos de 1 a 4, Paulo vai dizer: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Ora, isso é uma palavra pesada do apóstolo Paulo, de que a liberdade que os gálatas estavam buscando, que os judaizantes estavam ensinando, ela, na verdade, tirava o indivíduo da graça e do âmbito da graça e dos frutos da graça e submetia esses indivíduos às obrigações da lei, que eles não eram, de fato, capazes de honrar até o fim. Quem tropeça em um só mandamento quebrou já a lei inteira. Para os Gálatas, Paulo então vai escrever por que a liberdade ou o evangelho estava ameaçado pela submissão à lei. O evangelho é a libertação da lei que não apenas define o pecado, como já vimos anteriormente, mas também que condena e condena o pecador. Contudo, o sacrifício pela condenação do pecado, a expiação pelo pecado, a lei não realiza. A lei não é desta natureza. A lei não consegue solucionar a condenação que ela própria estabeleceu. Então, o passo seguinte ao da lei é a expiação definitiva pelo pecado. No Antigo Testamento, havia uma maneira de fazer isto simbolicamente, como que apontando para o futuro, que era a expiação anual, onde o cordeiro era sacrificado e os pecados de Israel eram depositados ali diante desse sacrifício. E então se entendia pela repetição daquele sacrifício que esses pecados estavam sendo represados e estavam sendo temporariamente suspensas as suas penalidades até que viesse o Messias, o Cordeiro de Deus, como anunciou João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Então, a lei aguardava por aquela expiação que iria remover a condenação que ela própria estabelecia. Os Gálatas já estavam no passo seguinte, que foi o da expiação feita por Jesus Cristo na cruz. E agora? Agora estão sendo tentados a dar um passo atrás para reabilitar a condenação da lei. Mas eles já tinham recebido a Cristo e saído da condenação da lei. Como é que poderiam, então, agora, como diz o apóstolo Paulo, abandonar a graça? Já em Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 5, Paulo dizia: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os Gálatas estavam regredindo. Pois bem, é claro que não há aqui uma contradição entre lei e evangelho, mas entre a condenação da lei e a expiação de Cristo na cruz. Se o crente buscar a sua justificação, como ensinavam os judaizantes, na justiça da lei, ele se torna escravo da condenação da lei. Novamente. E era isso que Paulo estava dizendo. E era isto que o indignava. E era por isso que ele chamava os Gálatas de insensatos. Nossa justificação não vem da lei. Desta vem a condenação. Nossa justificação vem pela fé em Cristo e na sua expiação por nossos pecados. Lutero, ele diz que nós só podemos compreender o capítulo 5 de Gálatas à luz do capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos é onde Paulo trata do batismo e onde ele trata do problema da lei e do evangelho. De que nos aproveita o sacrifício de Cristo se a justificação da condenação da lei não vem exclusivamente por ele? Se há uma outra maneira de suplementar ou de substituir a obra de Jesus Cristo. Salvação da condenação do pecado é o mesmo que justificação. Apóstolo Paulo, ele tem algumas palavras, alguns conceitos que são intercambiáveis. Por exemplo, salvação e justificação pela fé. Então, o justo viverá da fé. Viver pela fé depois de justificado. Ora, fé é algo que se deposita no Deus Filho. Somente pela graça sois salvos, diz Paulo em Efésios 2, 8 a 10. Por outro lado, a liberdade pura só existiu no Éden, antes do pecado. Como, pois, o conceito de liberdade poderia incluir outra coisa que não a união com a Trindade criadora e redentora? Não é pela lei, não é pelos mandamentos, pelo Filho. Este paradigma edeano elimina o antinomismo de Corinto e a justificação pelas leis dos judaizantes. Por quê? Porque no Éden a lei ainda não havia sido dada. No Éden o pecado ainda não havia penetrado. Por isto, a liberdade ali era pura e ela representava esta comunhão, esta união com a Trindade Santa e Criadora. A lei do Éden era simples e natural: andar com Deus. Esta era a lei no Éden. Por isto, ela é a lei da plena liberdade. Paulo condena a essência da lei como fez Jesus. Paulo condensa a essência da lei como fez Jesus.
toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo, diz o apóstolo Paulo. Esta é a forma sucinta, mas nós temos que entender que este destaque que o apóstolo Paulo faz para a segunda parte do grande mandamento destacado por Jesus precisa ser compreendido como uma figura, uma metonímia. Ele toma parte pelo todo. Ou, se formos considerar a forma extensa de Jesus, que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 40. E Jesus declara: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja que Jesus resume toda a escritura do Antigo Testamento neste grande mandamento. O mandamento que indica para Deus e o mandamento que indica para os nossos semelhantes. Paulo está citando Levítico 19, 18. Mas Paulo cita Levítico porque amar ao próximo é o resumo das obras da lei. E era contra as obras da lei e a consequente condenação que a lei traz que Paulo estava argumentando. Por isso, não precisa voltar a guardar os preceitos e liturgias do judaísmo. Se pode simplesmente fazer o equivalente universal da lei, que é amar ao próximo. Jesus, por outro lado, está respondendo sobre as duas dimensões da lei: a adoração a Deus e o serviço aos homens, juntando Levítico, capítulo 19, verso 18, a Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 5. Muito bem, o apóstolo Paulo diz que a solução para esse dilema está, na verdade, em andar no Espírito. O apóstolo Paulo tinha afirmado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo contrapõe letra à lei e a Espírito. Ele contrapõe a letra e a lei à justificação. Viver e andar no Espírito, esta é a resposta. A genialidade da carta de Paulo aos Gálatas está aqui neste argumento das oposições entre carne e espírito. Sempre lembrando que carne é uma referência às obras e espírito, uma referência à aplicação da expiação de Jesus na vida daquele que crê. A carne que busca justificar-se na observância da lei é a mesma que produz os frutos condenados pela lei. Olha a equivalência. E olha por que voltar simplesmente a obedecer à lei não é a resposta. Porque a mesma lei que os judaizantes diziam que justificaria o homem é a mesma lei que mantém e continua condenando o homem. Pelos seus frutos os conhecereis, diz Jesus Cristo a respeito dos fariseus em Mateus 7, de 16 a 20. Jesus diz isso em referência aos falsos profetas do judaísmo. O mesmo que Paulo faz aqui. O confronto é com o mesmo grupo. Ele esmiuça os frutos da carne para mostrar como esses atos e sentimentos invalidam qualquer promessa de justificação pelas obras da lei. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o indivíduo está praticando as obras da lei, ele está também cativo das obras da carne. As obras da carne escravizam sob a lei que os condena, e a liberdade é mera miragem. A liberdade prometida pela lei nunca se realiza. Por quê?
porque precisaria andar nos trilhos da lei sem cair nunca. A lei não concede as forças que o homem precisa para manter-se santo. A carne é inclinada para o pecado, como a Torre de Pisa na Itália. Jesus já havia prevenido sobre isso. A carne é fraca. Mateus 26, 41. O que é nascido da carne é carne. Palavra dele a Nicodemos em João 3, verso 6. E Paulo em Romanos 8 diz: a inclinação da carne é morte. Lembrando aqui sempre que carne é a expressão das obras. O mero querer ou vontade de viver na lei não tem forças para atingir a justificação pela obediência à lei. Gálatas 5, 17. Mesmo que seja o vosso querer, diz o apóstolo Paulo, isto é impossível por causa da fraqueza, da pecaminosidade que existe na natureza humana. Pois bem, a vida cristã, a vida do novo nascimento, a nova criação, como diz em 2 Coríntios 5,17, é uma realidade aqui pelo poder do Espírito Santo. Andar no Espírito, como pede Paulo no capítulo 5 da nossa carta aos Gálatas, versículo 16. Porém vos digo, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da direção da lei. O Espírito é quem comanda. O Espírito é quem motiva. O Espírito é quem capacita a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Andar no Espírito é como andar sobre as águas, é andar sobre outro fundamento, e não mais no solo das obrigações e justiças pessoais, que parece sólido, mas na verdade é um lamaçal, uma areia movediça. Este solo seguro, entre aspas, das obras, não alcança a vida na graça e pela fé. Andar no Espírito é confiar na suficiência da expiação do Cordeiro e na provisão do poder do Espírito Santo para a vida cristã. Os versículos 18 e 19 em diante diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, etc. Mas as obras da carne, elas são múltiplas. Elas são diversificadas. Elas se espalham. Elas estão contaminando por todos os lados a vida humana. E elas inviabilizam a pretensão de se justificar através da obediência à lei. Mas o fruto do Espírito é alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esta é obra do Espírito, e contra esta obra do Espírito não há lei. Não há lei que impeça a obra do Espírito de produzir os seus frutos. Novamente, Paulo ensina que morrer para as obras da carne e a justificação pela fé é o segredo. É o segredo. Lutero, no seu comentário aos Gálatas, ele entendia que essa doutrina, a da liberdade cristã, só deve ser ensinada à luz de Romanos 6. E o sentido do batismo, e o sentido da lei que Paulo expõe ali como identificação com a morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Diz Lutero: sigo insistindo até a exaustão que Gálatas 5
deve ser interpretado à luz de Romanos 6. O confronto contra os frutos da carne é um desafio para todo verdadeiro crente. Os que tais coisas praticam, os frutos da carne, não herdarão o reino. Logo, o crente tem que romper com as práticas da carne, com as obras da carne, e buscar a plenitude do Espírito para produzir, ser o solo produtor do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uno em sua fonte, mas múltiplo de dons em sua ação e em sua obra em nossas vidas. Seu fruto é tanto interior como em testemunho exterior. Gálatas 5, 22 e 23 diz que o fruto não é produzido pela lei das obras, mas também não há lei que os impeça de brotar e se manifestar. Internamente, pelo gozo da alma, pelo Espírito Santo que ela desfruta. Externamente, como cumprindo a essência da lei, naquilo que Paulo diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O nosso único meio é este, a igreja. A igreja é onde isto se vivencia. Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Portanto, é na convivência com os outros, é na vida em comunhão da igreja que tudo isto vai se realizar na vida do crente. Agora, o capítulo 6 é sobre, então, esta vida em comunidade. Portanto, é o capítulo que trata da ética. E nós vamos reservar, então, um estudo próprio para isto. E eu convido vocês a se inscreverem no nosso domínio do YouTube, onde estão os vídeos das pregações e estudos, e também que nos assista no próximo estudo sobre a ética em Gálatas, capítulo 6. Deus abençoe a todos. Um bom domingo.